gente agora vai entender, né? Por que eles mentem. E para isso, eu vou contar uma história dessa garota e da mãe dela, né? A mãe dela é uma pessoa que achava, né? Que ela disse, olha, Lena, eu achava que eu conversava tudo com a minha filha, sabe? Eu sempre fui uma mãe muito próxima, sabe? Eu preparei minha filha para menstruação, expliquei tudo direitinho para ela, sabe? Quando veio a menstruação, tava lá os absorventes, eu expliquei, conversei, falei que ela agora tinha ficado mocinha, e eu coloquei para minha filha que agora a próxima etapa dela seria a primeira relação sexual. E sempre que eu tinha oportunidade, eu ia lá, eu voltava na história, dizia, olha minha filha, sei que qualquer hora dessa, qualquer momento você vai ter sua primeira relação, mas olha, você, pelo amor de Deus, me conte quando você tiver a sua primeira relação. Isso vai ser uma coisa muito ruim para mim. Eu vou sofrer muito quando eu souber que você teve a sua primeira relação sexual. Porque na minha cabeça você não teria essa primeira relação sexual nunca, né? Você só iria ter depois de casada e não agora, né? Então, ela disse assim, eu gostaria muito que você, mas mesmo assim eu gostaria muito que você me contasse, que você me dissesse, não é, quando isso aconteceu, mesmo que eu sofra, eu gostaria muito que você me dissesse, porque eu quero saber de tudo que lhe acontece, seja como for, eu quero saber de tudo que lhe acontece. Muito bem, a filha dela, obviamente, percebeu que essa seria uma notícia, né, a ser dada para a mãe, que seria uma notícia que não iria agradá-la, né? E por não agradá-la, o que iria acontecer? Ia ser um pouco difícil de conversar com a mãe a respeito dessa história. Muito bem, essa garota começou a namorar, ela tinha lá por volta dos seus, acho que 15 anos, por aí. Ela começou a namorar e esse namoro foi evoluindo, né? As intimidades foram evoluindo. E bom, chegou um dia que rolou a primeira vez dessa garota. Essa garota teve a sua primeira vez e não contou para a mãe, né? E um belo dia, essa mãe chega em casa e pega lá a bermuda dela e vai colocar a bermuda para lavar e de repente ela põe a mão no bolso, né, para ver se tem alguma coisa nos bolsos antes de pôr a bermuda na máquina, e aí ela percebe que dentro da bermuda tem uns comprimidos. E aí ela olha para aqueles comprimidos, vê lá e não entende o que significa aqueles comprimidos. Mas ela já, né, botou uma pulga aqui atrás da orelha, que será que aconteceu com a minha filha? E ela então vai na farmácia e chega na farmácia e pergunta para o atendente lá da farmácia que medicação é aquela. E o cara, né, da farmácia, ele olha para ela e fala assim, mãe, larga a mão de ser ingênua. Você não sabe que medicação é essa? Isso aqui é pílula do dia seguinte. Nossa, essa mãe, gente, mas ela ficou enlouquecida com essa história. Primeiro, né, de suspeitar que a filha dela tinha tido a primeira relação sexual. Segundo, de não ter contado para ela. E terceiro, de ter feito ela pagar esse mico, né? E aí, ela ficou aguardando a filha chegar em casa. Quando a filha chegou em casa, bom, vocês imaginam, né? Ela já não chegou nada boazinha nem compreensiva para conversar com a sua filha. Já chegou dando bronca. Filha, que remédio é esse que eu achei no bolso da sua bermuda? Eu fui até a farmácia e o rapaz da farmácia me disse que isso aí era pílula do dia seguinte. Você transou e não me contou? E aí a menina fala assim, não, mãe, claro que não eu não transei. Essa pílula do dia seguinte não é minha, não, é da minha prima. É que ela ficou com medo que a mãe dela achasse a pílula do dia seguinte nas coisas dela, e aí ela pediu para guardar e na hora de ir embora ela esqueceu de pegar comigo. E aí a mãe ficou com aquela história na cabeça, né? E disse, não vou engolir essa história está muito mal contada. E aí pressionou a filha, pressionou até que a filha, então, ela colocou para a mãe, né, confessou para a mãe que sim, ela tinha tido a sua primeira relação sexual, mas que ela estava com medo de contar para a mãe que isso tinha acontecido, porque ela tinha medo da reação que a mãe teria
quando soubesse que ela tinha tido a sua primeira relação sexual. Bom, essa mãe ficou muito triste, muito pesarosa. Ela disse, Lena, você acredita que eu fiquei mais de 1 ano sem falar com a minha filha? Então veja, por que eles mentem? Eles mentem para se proteger ou para proteger os pais. Das duas, uma, né? Então, eles ou estão se protegendo ou estão protegendo alguém. Aí, no caso, ela estava protegendo a mãe dela. Um dos motivos foi proteger a mãe dela, mas também se proteger, né? Então, por que isso? Por que eu falo isso? Eu falo porque, em geral, o medo, né? A mentira, ela está muito ligada ao medo. Então, o medo de ser castigado, o medo de perder, a sua liberdade, que ela já conquistou até agora. Então, se ela estava, por exemplo, com um namorado, já saía sozinha com o namorado, ela tinha medo que, se a mãe soubesse que ela tinha tido a primeira vez, que a mãe proibisse, por exemplo, ela de sair com o namorado, ou do namorado ir para casa dela, ou deles ficarem sozinhos. Então, alguns benefícios, algumas conquistas que ela já tinha conseguido até então, faz com que ela minta para sua mãe, nesse momento, no sentido de não perder esse tipo de benesses que ela tem. Ela também teve medo de decepcionar a mãe. Então, medo da mãe não aguentar, né, aquilo que ela tinha para falar e ela perder o amor da mãe. Como perdeu, quer dizer, não é que perdeu o amor da mãe, mas para ela sim, ela perdeu o amor da mãe, porque nesse 1 ano que essa mãe ficou sem falar com ela, foi uma confirmação de que ela corria esse risco. Claro, a mãe depositou isso na questão da mentira, né? E não no fato dela ter tido a sua primeira vez. Mas o fato é que elas nunca conseguiram. Hoje a filha já se casou, né? A filha já está aí planejando ter filhos, e elas até hoje nunca conseguiram conversar sobre essa história. É uma história que está mal parada na vida delas até hoje, né? E é muito triste. Porque isso aí mostra o quê? Mostra a dificuldade que a gente tem, né, de falar de sexualidade. Então, esse medo da primeira vez, esse olhar sobre o que era o sexo e a dificuldade de aceitar a filha, o desenvolvimento da filha, de aceitar que, se ela está namorando, se ela está com esse envolvimento, que a relação sexual pode sair, fez com que essa filha tivesse receio de decepcioná-la. O jovem tem medo, né, como a criança, o jovem também tem medo de decepcionar os pais, tem medo de perder o amor, tem medo de fazer os pais ficarem tristes.